Aquilo que foi destruído pela imprensa e que nunca poderá ser consertado, a desculpa esfarrapada que mostrou a cara do Brasil e a omissão seletiva da justiça brasileira. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Eles sabem muito bem o tamanho do poder que eles têm nas mãos. Eles usam da sua audiência, da sua influência e da credibilidade que teoricamente eles deveriam ter para, sendo generoso nas palavras, conduzir as pessoas a pensarem da forma que eles querem que pensem. Eles são capazes de criar reputações, de fabricar sucessos ou fracassos. Eles são capazes de fazer com que a imagem que o povo brasileiro tem sobre uma pessoa seja exatamente aquela imagem que eles criaram. Se por acaso em alguma de suas matérias foi publicado um equívoco, uma informação falsa ou até mesmo algo que fez com que eles fossem processados, é simples, uma retratação é publicada, só que essa fica escondidinha em letras miúdas no menor espaço da página possível. 7 meses atrás, na noite de 15 de julho de 2023, um acontecimento tomava as manchetes dos principais veículos de imprensa do país. O Jornal Nacional destacava da seguinte forma: ministro do Supremo Alexandre de Moraes é hostilizado e tem o filho agredido no aeroporto de Roma. O jornal O Globo dizia o seguinte: Alexandre de Moraes é hostilizado em Roma e PF identifica agressores. E eu chamo aqui a atenção para um detalhe. Você por acaso viu ser usado o termo suposto, supostamente ou qualquer outra coisa do tipo? Pois é, a notícia foi apresentada como se isso fosse um fato incontestável. E não apenas isso, os agressores já tinham sido identificados e suas identidades foram imediatamente expostas para o Brasil inteiro. No jornal O Globo, o suposto fato ocupava quase todos os espaços principais da página inicial do seu site. Eram pelo menos 3 matérias diferentes, todas se baseando na mesma versão dos fatos. Não satisfeito, o jornal O Globo publicou ainda 3 dias depois uma reconstituição da cena, desenhada como se fosse uma história em quadrinhos. O resultado disso é óbvio. A família que foi acusada de ter agredido Moraes e seu filho teve sua imagem construída como se fossem pessoas da pior espécie. O caso passou a ser investigado e acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal, nada mais importante do que isso estava acontecendo no país. Mas quanto mais o tempo passava, mais essa história ficava estranha. Primeiro, uma demora muito grande para se obter as imagens das gravações das câmeras de segurança do aeroporto, que simplesmente esclareceriam os fatos. Depois de obtidas, ainda permaneceram um bom tempo em sigilo. Depois de terem sido disponibilizadas, a defesa poderia até acessá-las para assisti-las, mas não era possível extrair cópia para qualquer que fosse o uso. No fim das contas, nessa quinta-feira, dia 15 de fevereiro, exatos 7 meses depois, a Polícia Federal decidiu encerrar as investigações sem indiciar ninguém. A conclusão foi de que houve injúria, mas não a agressão da forma que Alexandre de Moraes havia descrito na sua versão. Os veículos de imprensa foram obrigados a noticiar o fato, afinal, esse era um caso de repercussão nacional. Só que logo nas manchetes as diferenças já começam a aparecer. Se pegarmos o exemplo do Diário do Poder, percebemos que a manchete já deixa muito claro o fato e que no subtítulo ainda está escrito que o desfecho confirma a versão dos acusados. Na matéria do G1, eles até mostram que ninguém foi indiciado, mas não há constatação de que a versão de Moraes não era verdadeira. Mas se você acha que o G1 já foi bem seletivo na forma de narrar a decisão dessa quinta-feira, veja então o que fez o jornal O Globo. Manchete: PF conclui investigação e diz que filho de Moraes foi alvo de agressão no aeroporto de Roma. E aí lá no final do subtítulo consta: apurações foram encerradas e ninguém foi indiciado. Olha a diferença. Olha como eles conseguiram passar uma imagem oposta àquilo que realmente importa da decisão. E não é apenas isso não. Você lembra que eu mostrei a imagem da página inicial do site lá no dia 15 de julho de 2023 com 3 manchetes sobre o caso em destaque? Pois é. Agora, a notícia de que ninguém foi indiciado não apenas não está nos espaços principais da página, como não está em lugar nenhum da página inicial. A única matéria relacionada ao caso ocupa um espaço muito pequeno e ainda diz o seguinte: STF analisa se Moraes pode ser assistente de acusação em inquérito. Eu juro pra você que eu estava fazendo esse vídeo com o intuito de mostrar que as matérias que destruíram a reputação daquela família acusada de agressão foram super destacadas lá na ocasião, mas que agora a notícia de que ninguém foi indiciado ficava ali, no menor espaço possível, em letras miúdas. Mas o
jornal O Globo conseguiu ir além, não apenas usando essa estratégia que eu acabei de citar, como ainda omitindo a principal parte da decisão tomada ontem e assim criando uma imagem completamente diferente para as pessoas. Eu até estava fazendo esse vídeo com o intuito de mostrar que a imprensa muitas vezes destrói a reputação de uma pessoa, mas depois, na hora de se retratar ou de reconstruir a reputação, eles não dão nem metade do mesmo espaço que eles deram anteriormente. Só que o que o jornal O Globo fez ontem foi pegar a reputação que eles já haviam destruído e ainda pisar em cima, destruir ainda mais. Agora, eu preciso comentar a minha conclusão sobre isso. Os resultados já falam por si só. Bom, o próximo assunto desse vídeo é em relação à fuga dos presos lá de Mossoró. Na verdade, não sobre a fuga, mas sobre a declaração de Ricardo Lewandowski à imprensa sobre o caso. Ele fez uma coletiva para apresentar quais medidas ele tinha tomado após o caso e depois abriu espaço para perguntas. Eis que veio essa pergunta aqui. Boa tarde novamente, ministra Isabela Camargo da Globo News. Especialistas apontam que para uma fuga ocorrer num sistema tão seguro como esse, não teve uma falha só. Sim. Mas possivelmente uma sequência de falhas que acabou provocando a possibilidade da fuga. Então, eu te pergunto, até o momento do que a investigação já conseguiu levantar, as câmeras estavam funcionando? O vigília da guarita da muralha deu uma cochilada? Essas ferramentas teriam entrado, de fato, como o senhor apontou, possivelmente a fragilidade nessa obra que pode ter facilitado a entrada de equipamentos. O que a investigação já apontou de falhas na segurança que aconteceu em Mossoró? Agora preste atenção nesse, que foi um dos argumentos usados pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para justificar a fuga. Pois não, agradeço a pergunta, Isabela, muito interessante. Nós não temos ainda todas as informações, porque a sindicância administrativa e o inquérito policial estão em andamento e vão apurar todas as responsabilidades. O que nós sabemos até o momento é o seguinte, que houve uma série de fatores que causaram a fuga desses dois detentos, que, aliás, não são hierarcas, não estão no topo da criminalidade organizada. Realmente são, digamos assim, soldados do crime organizado. É um pouco como a queda de um avião. Quando cai um avião, não há uma causa única, há uma série de causas e concausas, como ocorreu neste momento. Em primeiro lugar, a fuga ocorreu numa terça-feira de carnaval, né? Na passagem da terça-feira para a quarta-feira de cinzas, não é? Onde, eventualmente, as pessoas estavam mais relaxadas, como costuma ocorrer neste momento. Pois é, o ministro da Justiça usou isso como desculpa. Não é à toa que a imagem do Brasil lá fora é feita basicamente de futebol e carnaval. O futebol não teve muito sucesso nos últimos anos, então sobrou o carnaval. E outra coisa, essa história aí de que por ser carnaval as pessoas estavam relaxadas é a mesma coisa que aquela velha história de que o ano só começa depois do carnaval. Pode ser que essa até seja a realidade para vocês, mas não é a realidade dos brasileiros que estão dando duro para prosperar na vida e não depender do governo. Para nós, o ano começa ainda em dezembro do ano anterior. E o carnaval é apenas mais um feriado como qualquer outro. Aliás, em muitos casos, é um dia de trabalho como qualquer outro. Mas a imagem que o mundo tem do Brasil não é a nossa. É a deles. Bom, o último assunto importantíssimo a ser tratado nesse vídeo é, na verdade, um conjunto de fatos, um conjunto de notícias dos últimos dias. Os militares, que têm sido alvos de acusações, investigações e tudo mais, por supostamente terem envolvimento com o suposto golpe que estava supostamente sendo planejado, e também a lista de policiais militares que estão sendo responsabilizados por supostas omissões nos atos de 8 de janeiro. Na noite de ontem, eu participei ao vivo do Hora Notícia, mais uma vez, e junto com os demais colegas de bancada, esse assunto foi debatido. Eu trago aqui primeiro a minha análise sobre essa situação. Hoje, por exemplo, Moraes votou para tornar réus uma lista de policiais militares por causa do 8 de janeiro, mas se você compara com outras manifestações, como a de 2006, que eu costumo citar aqui, porque foi organizada por um dirigente do PT, um dos fundadores do PT, que era o Bruno Maranhão, lá na época não foram julgados, não foram tornados réus nem manifestantes, nem policiais, e houve uma invasão à Câmara. Julga-se hoje por omissão, mas Moraes e Flávio Dino não são julgados por omissão. Mas eles sabiam também previamente do que aconteceria. No seu voto hoje, Moraes colocou o seguinte, abro aspas, todos os altos oficiais denunciados tomaram conhecimento antecipado dos riscos inerentes aos atentados de 8 de janeiro de 2023, fecho aspas.
Nos documentários recentes, publicados pela Folha de São Paulo, pela Globo News, Moraes admitiu que já sabia dessa manifestação, do risco dessa manifestação, sabia que havia gente treinada que invadiria ali, mas ele estava em Paris no dia 8. Flávio Dino sabia até o número aproximado de manifestantes que haveria em Brasília no dia 8, sabia do risco de ser uma manifestação mais violenta. Todos os avisos que eram encaminhados para o governador do Distrito Federal eram encaminhados pelo governador para ele. Isso ele fala em um dos documentários. Mas ele não é responsabilizado por omissão. E pior, na denúncia, a Procuradoria-Geral da República afirma que havia alinhamento ideológico entre os denunciados e os supostos golpistas. Ok, agora eu pergunto, quando o Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, falou em um evento da UNE, se eu não estou enganado, um congresso, falou que haviam derrotado o bolsonarismo no Brasil, isso não tem alinhamento ideológico com a esquerda? Quando Gilmar Mendes disse em um congresso, na França, se eu não estou enganado, que foi graças às decisões do STF que houve a eleição de Lula, isso não é alinhamento ideológico? Quando Benedito Gonçalves, ministro do STJ, disse na cerimônia de diplomação do Lula, missão dada é missão cumprida, um áudio que vazou do que ele falou para Alexandre de Moraes, que não era para ter vazado para o público, isso não é alinhamento ideológico? Hoje, o que nós vemos é uma verdadeira caça a qualquer detalhe, qualquer brecha para incriminar não apenas Bolsonaro, não apenas os políticos de direita, mas toda a direita brasileira, para difamar, para desmoralizar a direita brasileira. Veja agora o comentário muito relevante feito pelo ex-deputado federal Coronel Tadeu. Em relação aos PMs do Distrito Federal, aí sim eu faço um contraponto pelo que eu vivi nos meus 30 anos de Polícia Militar. Pelo que eu entendo ali da Polícia Militar do Distrito Federal, que convive com a política, obrigatoriamente qualquer ação, principalmente envolvendo a Praça dos Três Poderes, tem que vir ordem de alguém lá da Praça dos Três Poderes. Eu entendo que nesse conjunto todo, a função do G. Dias era extremamente importante. E ele, para mim, é a peça-chave, foi a pessoa mais omissa em tudo isso que aconteceu, porque é impossível um sujeito que tem 400 homens, 300 ou 400 homens, para não cometer nenhum erro, não conseguir evitar a invasão do Palácio do Planalto. Esses prédios têm um sistema de segurança quase que perfeito, mas não vi absolutamente nenhuma autoridade de segurança desses três prédios fazerem absolutamente nada. Então, para mim, a omissão que é imputada à Polícia Militar, primeiro deveria caber a essas pessoas, e aqui eu cito G. Dias, porque foi um nome muito comentado. Por fim, eu trago mais um detalhe muito importante que foi levantado pelo Gustavo Lopes, que foi secretário nacional do audiovisual no final do governo Bolsonaro, em 2022. Eu até fui pesquisar se a gente ainda existe, se ainda existia a justiça militar no Brasil, e existe. Ou seja, militares são julgados pela justiça militar. Eu não sei, assim, é porque a gente está vivendo num momento tão kafkaniano no país, né, que existe um imperador que está acima de todas as outras instituições, mas militares são julgados pela justiça militar. Então, essa sobreposição, né, de funções é algo que chama atenção, mas como o próprio STF tem reiteradamente insistido, eles são um poder político. Não deveriam ser, a Constituição não permite que eles sejam, mas eles se consideram e se assumem como tal. Aqui no canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.